ler Hemos leído ahora sobre a fé de Abraão, a respeito da fé de Abraão, fé inabalável, fé immovível, fé que realmente agradou a Deus, fé que realmente agradou a Deus, a ponto de eu chamar Abraão de amigo. a ponto que Deus chamou Abraão de seu amigo. Está vendo, irmãos, que por meio da fé podemos tornar-se amigos de Deus? Está vendo que através da fé podemos sermos amigos de Deus? Sim, irmão. Já falamos de Enoque, Já falamos de Enoque, o sétimo depois de Abraão, o sétimo depois de Abraão, que foi trasladado vivo que foi trasladado e vivo não provou a morte. e não provou a morte. Falamos também da fé de Abel, Também falamos da fé de Abel, que agradara a Deus. que agradou a Deus. Falamos da fé de Enoque, Falamos da fé de Enoque, que pela fé foi trasladado. que por la fé foi trasladado. Aleluia! Glória ao Senhor. Falamos de Noé, Falamos de Noé, que creu naquilo que não existia. que criou em aquele que não havia. Aleluia! Glória a Deus. E hoje estamos falando da fé de Abraão. E hoje estamos falando da fé de Abraão. Oh, a fé de Abraão é maravilhosa. Oh, a fé de Abraão é maravilhosa. Persona obedecer a Deus. Olha aqui sobre a fé de Abraão em Deus. Mira aqui a respeito da fé de Abraão em Deus. Verso 8. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Por la fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele não foi rebelde ao chamado de Ele Deus. não foi rebelde ao chamado de Deus. E Deus diz a nós outros: E Deus habla a nós outros. sede santo, porque eu sou. Hein? Sede santo, porque eu sou. E será que nós estamos procurando cada dia santificar mais e mais? Será que estamos buscando cada dia a santificar-nos mais e mais ao Senhor? Que Abraão foi obediente Aqui diz que Abraão foi obediente à voz do Senhor, à voz do Senhor, indo para um lugar que havia de receber por herança, ele se foi a um lugar que havia de receber por herência e saiu sem saber para onde ia. e saiu sem saber aonde ia chegar. Mas ele saiu, tinha aquela fé viva, queria encontrar a terra que Deus havia prometido. Ter havia em Abraão na fé viva, sabendo que ia encontrar a terra que Deus havia prometido a ele. E por isso ele obedeceu. E por essa causa ele foi obediente ao Senhor. Assim somos nós também. Assim nós outros também. Nós também fomos chamados por Deus Também hemos sido chamados por Deus para habitarmos também em uma cidade, em uma terra, em uma cidade que não conhecemos, para habitarmos em uma cidade, em uma terra que não conhecemos, o qual o construtor não é o homem, mas o Deus Jeová. el qual el construtor não é o homem, senão o Deus Jeová. É a capital celestial. É a capital celestial. Tem muita gente que não sabe quem foi que construiu Brasília. Há muitos que não sabem quem foi o construtor de Brasília. Quem não sabe ainda, bane as mãos. Quem não sabe quem construiu Brasília, alça as mãos. Foi Juscelino Kubitschek. Foi Juscelino Kubitschek. Quem não sabia, grite amém. Quem já sabia, grita eu. Só que esta capital não está aqui na terra. Esta linda e grande cidade, que as suas ruas são de ouro, suas portas de ouro brilhante, de pedras luzentes. O arquiteto dessa cidade não foi Juscelino, não. Aleluia! Esta cidade, o autor e construtor dela chama-se Deus Jeová. Oh, glória a Deus. Amado Godente,
La capital que estamos hablando, la celestial. Clique em Seja Membro e tenha acesso a orações exclusivas. O construtor de ella não foi Juscelino Kubitschek. O construtor de ella es Deus Jehová. Uma cidade com calles de ouro, puertas de oro. Su construcción resplandeciente es, según dice la palabra del Señor. Ese constructor es incomparable, es Dios Jehová. Aleluya. Sim, na igreja. E assim como Abraão obedeceu e saiu para uma terra estrangeira, sem saber para onde ia, todavia tinha fé que Deus o levaria à cidade que Deus havia prometido, a terra que Deus havia prometido, que emanaria leite e mel. E Abraão seria o patriarca mais rico em terras e fazendas. Abraão, Aleluia. Abraão também, confiadamente nas promessas de Deus, saiu de sua terra sem saber onde ia chegar, pero confiadamente que Deus ia cumprir as promessas que havia prometido a ele, que lhe daria uma terra que emanaria leite e miel. E Abraão foi tornando-se ele patriarca mais rico de aquele entonces em terras e haciendas, confiando em las promessas que Deus lhe havia hecho. E habitou em terras estrangeiras como peregrino. E habitou em terras estrangeiras como peregrino. E viveu, meus irmãos, em tendas de lonas, em cabanas de lonas. E viveu em tendas de lonas. E ali aguardou a promessa que ele tinha, não só para ele, mas também para Isaac e Jacó. E aqui, como forasteiro, como peregrino, vivendo em tendas, ele esperou a promessa que Deus havia hecho, não somente para ele, mas também para Isaac e para Jacó. Então nós vemos que a obediência de Abraão lhe trouxe uma bênção tal, que além de Deus dar-lhe a terra prometida, tornando o patriarca muito rico, e além disso, foi chamado e se tornou amigo de Deus. Abraão não somente heredou a terra prometida, mas também foi chamado amigo de Deus a causa de sua fé. Nós também, irmãos, se tivermos fé, nós vamos obedecer a palavra de Deus como Abraão a obedecido. Também nós todos, se tivermos fé, vamos também obedecermos a Deus, tal como Abraão obedeceu a Deus por sua fé. Porque está escrito na palavra de Deus. Porque escrito está na palavra do Senhor que sem a santificação não chegaremos a Canaã celestial. Escrito está que sem a santificação não chegaremos em la Canaã celestial. Nem veremos a Deus. Nem tampouco veremos a Deus. Mas se obedecermos o que Deus ordena. Pero se obedecermos o que Deus ordena. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Então vamos viver na terra prometida, na Canaã celestial, o qual Deus o construiu para os seus amigos morar com Ele. Então, sendo obedientes e andando em santificação, vamos sim viver em la Canaã de Deus, el qual é construtor é Deus, que ha construído para su pueblo vivir em la Canaã divina celestial. Como é, meu irmão? Está obedecendo a Deus conforme Deus ordena? Que tal, irmão? Estás obedecendo a Deus tal como Ele, Senhor, ordena? Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Se meu irmão se santificar, Deus já não vai mais chamar de servo, mas vai chamar de amigo. Se meu irmão se santificar, Deus não te vai chamar mais de mi servo, senão de mi amigo. Será que é bom ser amigo de Deus?
Será que é bueno sermos amigos de Deus? Sim ou não? É mais do que bom. É mais que bueno. É maravilhoso. É maravilhoso. Querida Igreja de Jesus, Querida Igreja de Jesus, medita nessas coisas. medita em essas coisas. Ocupa-te nela. Ocupa-te em ellas. E medita horas e horas. E medita horas e horas. E verás que é um proveito total da tua alma para Deus. E verás que é um proveito total de tua alma para com Deus. Aleluia. Glória a Deus, hermano. Amigo de Deus. Amigo de Deus. Só porque obedeceu. Então, só porque obedeceu. Quanta obediência agrada a Deus. Quando a obediência agrada ao Senhor. Jesus chega a dizer que a obediência é melhor do que o sacrificar. Cristo habla, el obedecer é melhor que el sacrificar. E aqui está a palavra provando esta verdade. E aqui está a palavra provando essa verdade. Quantos dos patriarcas ofereciam holocaustos a Deus? Quantos patriarcas ofereciam holocaustos a Deus? Sacrificavam holocaustos mais bonitos para Deus. Sacrificavam holocaustos melhores para Deus. E Deus nunca os chamou de amigos. Sin embargo, Deus nunca os chamou de amigo. Mas Abraão obedeceu a Deus. Pero Abraão obedeceu a Deus. E pela sua obediência, Por sua obediência, foi chamado de amigo de Deus. ele foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Mas para isso, ele teve que fazer uma renúncia total em sua vida. Pero para tanto, foi necessário fazer uma renúncia total em sua vida. Deixou tudo quanto ele tinha. Dejou todo quanto tinha. No arraial de Israel. Allá em seu arraial de Israel. Deixou tudo quanto ele tinha. Dejou todo quanto ele tinha. E levou somente os seus filhos, sua esposa. E solamente levou sua esposa e seus filhos. Ele teve bastantes dificuldades. Tiveram muitas dificuldades. Imagine ir para uma terra estrangeira onde não conhecia. Imagina ir a uma terra estrangeira, uma terra desconhecida. Acho que nem falava a própria língua de Abraão. Creio que nem falava a língua de Abraão. Todavia ele creu no Deus poderoso que havia prometido. Sin embargo, ele creyó en el Deus poderoso que lhe havia prometido. E segundo a promessa de Deus, E conforme a promessa de Deus, ele saiu sem levar nada, somente a sua família. ele saiu sem nada, solamente com sua família. Habitou em tendas porque não tinha casa para morar. Viveu em tenda porque não havia casa para viver. Mas mesmo nas tendas os anjos iam conversar com Abraão. Pero aún en las tiendas, los ángeles iban a hablar con Abraão. Porque ele obedecer a palavra do Senhor, seu Deus poderoso. Porque Abraão obedecia a palavra do Senhor, su Deus poderoso. Creio que não foi fácil ele deixar a sua casa linda e bonita ir habitar em tenda. Eu creio que não foi fácil deixar a sua casa linda, hermosa e bonita para viver em tendas, em cabanas. Todavia Deus estava com Sin ele. embargo, Deus estava com ele. Não adiantava ele ficar na casa bonita e Deus não estar com ele. De nada serviria estar em sua casa bonita e Deus não estar com ele. O mais importante é que ele habitava nas tendas e Deus estava com ele lá nas tendas de lona. O mais interessante é que Abraão estava nas tendas, nas cabanas de lonas, e aí estava Deus com ele. Irmãos, quando me converti a Jesus, no ano de 1958, Quando eu me converti a Jesus em 1958, aquele tempo o evangelho ainda era, meus irmãos, vamos dizer assim, muito aceito aqui em São Paulo e no Brasil. naquele tempo o evangelho era muito aceitado aqui em São Paulo e em todo o Brasil. E não tinha quase igreja. Não havia casa, igrejas. Eram tendas de lona. Eram tendas, carpas de lona. Eu comecei a pregar, foi em tendas de lona. Eu comecei a predicar em carpas de lona. E como Deus abençoava. Como que Deus bendecia. Como Deus operava. Como que Deus operava. Porque, meus irmãos, quem habitava, pregava em tenda, estava obedecendo, fazendo
o que o amigo de Deus fez a Abraão. Porque aqueles predicavam em tendas, cabanas, carpas, hacía lo que el amigo de Deus havia hecho a Abraão. Quem já viu as tendas de lona, que é do tempo das tendas de lona que nós pregávamos? Era uma bênção, não era, irmã? Abalava tudo. Era um poder, meus irmãos, que nos ria e chorava diante do Senhor. E no tempo que predicávamos em tendas, cabanas, carpas, era um poder tão grande que reíamos e chorávamos de poder. Pela fé habitou na terra da promessa. O verso 9, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promessa. Então sabemos, irmãos, que uma casa tem muito conforto, mas uma tenda nenhum conforto tem para morarmos nela. Em uma casa há muitos confortos para vivermos em ella, pero uma tenda, uma cabana, uma carpita, nada de conforto há em essa casa, nessa tenda. Ele obedeceu a palavra do Senhor, porque tinha a promessa de Deus para si, para o seu filho Isaque e para o seu neto Jacó. Pero Abraão obedecia e sujeitava todo isso porque havia promessa para ele, para seu Isaque e para seu neto Jacó. Jacó era neto de Abraão, não era? Sim ou não? Não era filho, não? E como os vovôs amam seus netos, hein, meus irmãos? Jacó foi neto de Abraão. E como que os abuelitos amam seus netos, não? Sim ou não? Quantas irmãs e irmãos que são vovós e vovôs? Abandem as mãos. A gente ama mais do que os nossos filhos, parece, não parece? Sim ou não? Como Abraão amava Jacó. Os abuelitos parece que amam mais a seus netos que seus próprios filhos. Aqui vemos quanto que Abraão amava seu neto Jacó. E a promessa era para Abraão, Isaque, Jacó e a sua família. E a promessa era para Abraão, para Isaque, para Jacó e para toda a sua casa. Pela fé habitou, digo melhor, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Que cidade será essa que Abraão esperava, igreja? Que cidade era aquela, é esta que Abraão esperava, irmãos? Quem sabe responder, levante a mão. Quem pode contestar, alça tu mano. Que cidade era esta? Que cidade era esta que Abraão esperava? De qual é a nação, qual é o país que estava essa cidade? Onde? No país celestial, cujo construtor dessa cidade não são mãos humanas, não são mentes humanas de engenheiros, cujo construtor e o arquiteto. Que cidade linda! Que casas lindas! O construtor é o nosso Deus e Pai! Que cidade que Abraão esperava? Onde queda esta cidade? Esta cidade queda na mansão celestial, não construída por manos humanos, não construída, não engenhada por mentes humanas, por nenhum engenheiro humano, por nenhum ser humano, senão ele próprio construtor, ele próprio arquiteto. Deus Jeová ha hecho esta cidade para seu povo. Será que vamos encontrar com Abraão
Isaac e Jacó nessa cidade, que o construtor é Deus, igreja. Amada igreja, será que vamos encontrar em esta cidade, cujo construtor e arquiteto é Deus? Será que allá vamos encontrar Abraão, a Isaac e a Jacó? Deus não fez só a planta, Deus fez a arquitetura dos prédios, das casas e de toda a cidade. Deus não hizo solamente a planta, Deus hizo todo. A arquitetura, os edifícios, as casas, toda a construção de essa cidade. Ele desenhou e fez conforme a sua inteligência divina. Nosso grande Deus dibujou e Ele mesmo executou, Ele mesmo construiu a cidade com sua sabedoria divina. Imagine, irmão, nós aqui já achamos bonito. Imagina você, aqui já hallamos as coisas bellas. Que um construtor, que um arquiteto desenha uma casa bem desenhadinha, bem bonita e constrói bem, com bastante acabamento, nós já achamos linda. Imagine Deus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência divina, que criou o mundo inteiro, que criou o mundo do nada. E as construções aqui, os edifícios, as casas, que são bem dibujadas, bem construídas, bem acabadas, já admiramos. Imagina, irmãos e irmãs, essa linda cidade celestial, hecha por nosso Padre Celestial, por Deus Jeová, arquiteto e construtor divino. Como se explica? E como imaginar essa cidade? Irmãos, irmãs e ouvintes, Hermanos, hermanas e oyentes, vamos meditar um pouco. vamos meditarmos um pouquinho. Como compensa a obediência à palavra do nosso Deus. Como é compensador a obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Com toda a nossa fé em Deus. Com todo